Losso. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. É com a proteção de Deus e com a autorização dele, né, que nós estamos aqui em mais uma semana para apresentarmos o programa J. Losso Imóveis, sempre trazendo nos blocos J. Losso Informações. E eu fico assim satisfeito e muito feliz em poder estar trazendo informações, né? Então, assim, às vezes tem coisas polêmicas que se a mídia trabalha em cima e fala, às vezes desvirtua um pouco o fundamento das coisas. Então aí eu tenho me valido aí de amizades, de colegas, de indicações para trazer essas informações para vocês. Na semana a gente vai bater um papo legal aqui com a doutora Miriam Aparecida Caldas, né? A doutora Miriam, ela veio lá do Pinhão, ela estudou aqui na Nova Ateneu, então ela se formou em Direito, fez especializações de doutorados fora do Brasil e pelo que ela me contou aqui, ela gosta de Previdência, então a gente vai trazer algumas informações para vocês de toda essa fala que está acontecendo aí na mídia. Doutor, obrigado, né, por aceitar o convite. Com certeza eu vou pedir assim, vou te incomodar depois para você vir mais vezes. Como você também é professora da Campo Real, isso também ajuda, porque o objetivo meu aqui é fazer essa informação. Então tá aí para a fala inicial da doutora, né, e vamos bater um papinho sobre Previdência. Inicialmente quero até agradecer o convite, eu que me sinto lisonjeada, né, de poder participar do seu programa. E sim, pode contar comigo, estou à disposição para o que o doutor precisar. Pode contar comigo. E se falar de previdência e de trabalho, é comigo. Legal. Não, e doutora, assim, a gente vê, né, todo dia fala, sai, liga o jornal e fala. Então, a gente que está de fora começa a ficar, né, pô, é bom, é ruim, o que é isso, o que é isso. Então, eu queria que a doutora desse, assim, uma explanação, né, por que precisa fazer a reforma da Previdência. É uma coisa que vem, na realidade, eles vêm empurrando de barriga há anos, não é agora do governo Bolsonaro, ela vem lá de longe, né? E vamos fazer, ninguém fez. Então, para a gente entender o que é isso, do que trata isso, para depois entrarmos assim, se isso vai ser bom, vai ser ruim. Tá. Eu até peço que se eu me alongar muito, o doutor me corte, porque, né, como eu sou professora, então a gente tem essa mania de falar muito. Não, não se preocupe, eu dar um sinalzinho. Dá um sinalzinho e me corte, perfeito. Então, veja, primeiro de tudo, nós precisamos entender o cenário em que nós estávamos quando foi promulgada a lei da Previdência, né, a lei do plano de benefícios, que é a lei 8.213 de 91, e também o cenário que nós temos hoje em 2019. Como o senhor bem falou, a reforma da Previdência ela já vem sendo falada há muito tempo, né? Não é uma coisa de agora. Desde 1991 até 2019, nós tivemos diversas alterações. Uma delas foi muito importante, que ocorreu em 2015, né? Então já tivemos, que foi inclusive chamada de uma mini-reforma. O que ocorre é que agora o projeto apresentado, ele abrange não só o regime geral, onde todos os que trabalham nas instituições privadas fazem parte, que é o INSS, mas também abrange outros regimes obrigatórios, como o regime próprio de previdência social dos servidores públicos e também dos militares. Veja, quando foi promulgada a lei lá em 1991, nós tínhamos eu costumo explicar isso para os alunos em sala de aula e eu desenho uma pirâmide, certo? Lá em 1991, nós tínhamos a base de uma pirâmide totalmente jovem, que estava contribuindo para a Previdência Social, e nós tínhamos uma população idosa mínima, né? Então, basicamente, nós tínhamos 10, 12 jovens trabalhando para um aposentado, né? Aliado a isso, nós tínhamos uma alta taxa de natalidade, né? Eu sempre cito o exemplo da minha família, né? Meu pai tinha 11 irmãos, minha mãe 9, eu tenho 2 e tenho apenas um filho. Então, por aí, só pela minha família, a gente já consegue identificar que o índice de natalidade diminuiu consideravelmente, não só na minha família, mas em todos. E qual é o panorama que nós temos hoje? Né? Essa pirâmide, na verdade, hoje ela é um losango, né? Ela se inverteu. A taxa de natalidade diminuiu, o que diminuiu também as contribuições dos jovens, né? E, consequentemente, a nossa expectativa de vida, a nossa qualidade de vida, graças a Deus, está melhorando, né? E o que faz com que nós tenhamos hoje mais beneficiários, né? Retirando o benefício da Previdência. Mais ou menos assim é este o cenário. Por conta disso é que se faz necessário uma reforma da Previdência. Tem que fazer. E daí assim... Tem que fazer. Infelizmente não escapa. Do conhecimento da doutora Miriam.
qual a tua expectativa, assim, do sucesso disso, do andamento da sequência disso, porque nós, infelizmente no Brasil nós temos uma câmara de deputados, né, que ficam naquele joga para cá, joga para lá, quer fazer troca com as coisas, então, assim, como que a doutora está vendo esse andamento? Antes de a doutora me explicar aqui duas coisinhas que eu anotei aqui, que eu não sei o que é. Ok. Então, veja só, inclusive até mesmo na minha própria família, né, minha mãe está prestes a se aposentar e lá, né, no âmbito familiar, todo mundo pergunta assim, não, a mãe tem que dar entrada já na aposentadoria porque vai mudar a lei. Então, isso é o que mais preocupa as pessoas, né? Vai mudar a lei, vou perder o meu direito. Então, você que está prestes a se aposentar, não tenha tanta preocupação, por alguns motivos. Primeiro, a reforma da Previdência, acredito eu, que será aprovada lá no final de 2019. Se for pode ser aprovada nos moldes que foi proposto, pode ser feita diversas alterações no decorrer deste caminho de aprovação. Então, se for aprovada da forma que está, ou de outra forma, que de alguma maneira vai ter que passar essa reforma, mas vai ser lá em 2019 e toda alteração legislativa, né, ela vem acompanhada de um período, né, da vacatio legis que a gente chama, e também vem acompanhada, todas as regras da alteração da Previdência, ela vem acompanhada com uma chamada regra de transição. Né? Que isso numa próxima, né, entrevista a gente pode conversar sobre o que vai, essa regra de transição vai abranger, quais segurados, né, quais as idades que serão atingidas, a gente pode falar sobre isso na sequência. Então você que está prestes a se aposentar, tenha calma, tenha tranquilidade, que essa lei vai respeitar o que está previsto na nossa Constituição Federal, que é o direito adquirido. Então nenhuma reforma vai prejudicar o direito adquirido. Só que é importante, doutora, a gente esclarecer o que é o direito adquirido e o que é a expectativa de direito, que é isso que as pessoas se confundem, né? Direito adquirido são aquelas pessoas que já implementaram os requisitos, que já têm direito à aposentadoria, mas que ainda não requereram. Isso é direito adquirido. Expectativa de direito é a pessoa que está próxima a se aposentar e que ainda não preencheu os requisitos. Basicamente, as regras de transição, que vão estar previstas junto nas alterações legislativas, ela vem para proteger aquelas pessoas que estão na expectativa do direito. Quanto àquelas pessoas que já têm o direito adquirido, essas nada vai mudar. Também nada vai mudar com relação àquelas pessoas que já recebem os benefícios. Quem já recebe os benefícios não vai mexer, justamente porque se houvesse uma alteração disso, atacaria o direito adquirido, que é um princípio constitucional e seria, de fato, declarada inconstitucional essa reforma. E aqui, doutor, assim, entrando, a doutora até conversou e falou assim, eles falam muito na TV lá, regime tal, a gente fica, é difícil se captar, né? Então a gente que tem um pouquinho mais não mais estudo, mas a gente que está lá, que está ligado, lê bastante e tudo, a gente fica boiando, né? Então calculando a pessoa leiga, mas assim, eles falam em repartição, eles falam em capitalização, né? O que é isso? Porque o que isso mexe lá com a pessoa do dia a dia dela que está preocupada com a aposentadoria? Tá. Na verdade, nós precisamos entender, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, né? Justamente para você que não tem, né, formação em direito, não tem conhecimento em direito, para que a gente consiga entender, se o senhor me permitir. Então, vejam só, nós temos atualmente um regime de repartição simples. O que é um regime de repartição simples? É o regime ao qual o INSS, o regime geral, está, né, submetido. Esse regime de repartição simples, nós vamos imaginar como que se fosse as finanças da nossa casa, né? Eu sempre desenho no quadro assim um círculo. Imagine esse círculo aqui é o INSS. Dentro dessas finanças, né, eu sempre comparo o INSS com as finanças domésticas. Se você tem uns gastos mensais superiores ao que você ganha, obviamente você vai ficar no negativo, né? E esse regime de repartição simples da Previdência Social, basicamente ele deveria se sustentar por si só. Nós sabemos que por previsão constitucional nunca se irá, né, a INSS não vai quebrar porque existe, né, um suporte da União, né, até mesmo as arrecadações que vão para a Seguridade Social que é Previdência, Assistência e Saúde, tudo que é arrecadado com tributos nessa área, né, vai também um pouco para a Previdência, mas quando foi pensada a Previdência Social, ela foi pensada nesse regime de repartição simples e esse regime ele deveria se sustentar. O que é um regime de repartição simples? Hoje,
Tudo que está entrando de contribuição, as minhas contribuições, as suas, quem está pagando o INSS hoje, ele está financiando os benefícios de quem está aposentado hoje. Este é um regime de repartição simples. As pessoas pensam assim, mas eu contribuí 30 anos e 30 anos sobre o teto, chegou lá na hora e o INSS me deu um valor menor. Isso não poderia acontecer, porque meu dinheiro deveria gerar juros, correção. Isso é um sistema da capitalização. O regime de repartição simples não gera juros, não gera correção, porque o que eu pago hoje para o INSS utiliza, que na verdade não é INSS, é Receita, né, mas é só para a gente ilustrar, ele retira para fazer os pagamentos dos benefícios. Como eu expliquei anteriormente o lance da pirâmide, né, nós temos que ter alguma forma de injetar dinheiro nesse regime, porque hoje em dia está sendo mais pago benefício do que entrando contribuição. E o que eu sempre chamo a atenção é que, veja, aquele segurado que contribui minimamente, que hoje é 8%, provavelmente na reforma vai abaixar para 7,5%. A contribuição mínima, né? Esse segurado que contribui 8%, imagine na aposentadoria por tempo de contribuição que nós ainda temos, né? Se ele for homem, ele vai contribuir 35 anos com 8% sobre o salário mínimo, tá? Vamos imaginar que ele começou a trabalhar com 14 anos. A lei permite que com 49 anos ele esteja aposentado. E a média de quem se aposenta por tempo de contribuição é entre 50 e 53 anos de idade, né? E aí ele vai se aposentar com 49 anos. Imagine que este homem vive até os 80 ou até 81, né? Ou até os 78, que é mais ou menos a expectativa de vida para o homem. Essa pessoa, ela vai contribuir 35 anos com 8% e vai retirar do sistema 30 anos 100%. Então, Lúcio, não fecha as contas, não fecha. Claro, né? Mas a União é obrigada a recolher, o Estado deve garantir a proteção social pelo artigo 201, diante dos eventos, dos riscos sociais, tudo isso a gente sabe. Mas nós temos que pensar que o sistema da Previdência, ela foi pensado para se manter. E como ele foi pensado em 1991, ele não se mantém em 2019 por conta daqueles fatos, né, estatísticos que eu te comentei. E o que seria o regime de capitalização que estão querendo implantar, que foi um modelo, infelizmente, falido no Chile, né? Porque até o ministro Paulo Guedes recentemente falou na TV que eles pesquisaram diversos modelos em todos os países, né, para encontrar a melhor forma para o Brasil. E um dos países que eles se espelharam foi justamente o regime de capitalização do Chile. No regime de capitalização, o que acontece? Tudo aquilo que eu contribuo para o sistema fica lá e eu vou retirar lá na frente para mim. Esse seria um regime mais individualizado. Quando a gente fala de regime de repartição simples, eu dou 2 exemplos em sala de aula. Quem é meu aluno vai se identificar. Vejam só, nesse exemplo de repartição simples, que se justifica pelo princípio que nós chamamos de princípio da solidariedade, ele funciona assim. Lúcio, você é uma pessoa... Não vou citar você porque é uma desgraça. Eu sempre digo em sala de aula que quando a gente fala de previdência, os exemplos sempre são desgraça. Então, não vou citar você. Imagine o senhor, né? O senhor João, vou citar o João, ele trabalhou a vida inteira. João não se casou, não teve filhos, os pais já são falecidos. Ele contribuiu a vida inteira para a Previdência. Prestes a se aposentar, infelizmente, João se aposenta. Para onde que vai todas as contribuições que João verteu para o sistema? Para o sistema. Vou citar um exemplo diferente. João, agora é o João 2, né? João, jovem, né? Com toda a vida pela frente, no seu primeiro mês de trabalho, se acidenta. Sofre um acidente de trabalho e fica inválido para o resto da vida. Se João viver 60 anos, ele vai, durante 60 anos, receber o benefício do INSS, por conta da sua invalidez. Como que justifica isso, Lúcio? Ele contribuiu apenas uma vez para o sistema e vai receber 60 anos. E isso se justifica pelo princípio da solidariedade e é o qual o regime de repartição simples está previsto. Não sei lhe responder como que ficará essa sistemática no regime de capitalização. É algo que nós devemos estudar, né, que se for aprovado na reforma, como que vai ficar nesse sistema. E só para concluir, o regime de capitalização é o regime que é utilizado nos regimes complementares de aposentadoria. Eu sou segurada obrigatória da Previdência, porque eu trabalho, eu recebo, eu sou obrigada a contribuir, mas como o teto da Previdência é 5.800 e no futuro eu quero ter uma renda maior, eu sou obrigada a contratar um regime de Previdência complementar. Aí eu vou me socorrer aos bancos, né, às instituições financeiras que vão me apresentar um regime
de aposentadoria complementar. Esse regime de aposentadoria complementar é regido pelo regime da capitalização. Tudo aquilo que eu invisto no sistema, eu receberei no futuro. Basicamente, é isso que gostaria de dizer para você. Legal. Então, peço uma licença, doutora. Sim. Para chamarmos lá um bloco de imóveis para venda e para locação. Com vocês aí. Aqui tem J. Losso. Senhores investidores, senhores madeireiros, a J. Losso acaba de angariar 2 áreas contendo pinos com mais de 14 anos de existência. Pinos bem conduzido, próximo da cidade de Guarapuava. Uma área com 10,5 alqueires e outra área com 12 alqueires de mata, sendo 11 alqueires e meio de pinos, conforme vocês estão vendo nas imagens. Aproveite a oportunidade, o proprietário aceita oferta e propostas. Agende uma visita com os corretores da J. Losso, vá ver, faça um bom investimento. E você que está precisando de madeira, é uma oportunidade de ter madeiras próximas à cidade de Guarapuava com um custo de logística muito baixo. Aproveite esta oportunidade. Faça um excelente negócio. Venha para J. Losso. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no Mirante, próximo aqui à descida do Jordão, um lugar muito bonito, tem bastante casas aqui novas que foram saindo, loteamento mais recente, todo asfaltado, toda a infraestrutura. Temos uma casa ótima que está entrando para venda na J. Losso Mobiliária. A rua é Rua Margarida, Lustosa, número 334. É uma casa muito interessante que ela tem 97 metros quadrados, são 3 quartos, sendo um deles suíte, né? Uma área bem bonita também, em questão de terreno, o terreno dele vai até lá no fundo também, são 250 metros quadrados, então da casa deles 97, além dos 97 metros quadrados da casa, tem uma área ampla que você pode aproveitar tanto na parte de baixo da casa, né, como na parte de cima. Ele possui 3 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, lavabo, banheiro social, copa e garagem. É uma casa que dá financiamento, está toda averbada, toda documentada certinho, e por R$200 mil pode adquirir esse imóvel, uma área sensacional. Então venha na J. Losso Mobiliária e conheça essa opção que está entrando para venda. Nós temos vários imóveis nessa faixa de preço, ali de 160 até 240 mil. Imóveis novos, né? Essa casa também foi assim, terminada, questão de uma casa nova, ali, questão de padrão de construção. Então vale a pena você vir conhecer, está financiado, toda verbada em matrícula. Então venha na J. Losso Mobiliária, conheça essa ótima opção que está disponível para venda na J. Losso e os demais imóveis também que temos disponível na rede de imóveis Guarapuava. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Santa Regina. Veja só que casa maravilhosa. Eu vou atrapalhar você um pouquinho nessa apreciação desse imóvel, né? Olhando esse imóvel tão bonito, porque recém-terminado, é uma casa que está apenas 1 mês em divulgação, ela terminou, estava sendo elaborada a questão de documentação para financiamento, já tivemos várias visitas, em 1 mês aí foram mais de 12 visitas nesse imóvel. É muito bonito, de laje, porcelanato, nos quartos tem porcelanato também, imitando um laminado de madeira. A casa muito bonita, ela foi recém-terminada, como eu estava comentando aí com vocês, ela tem 68,45 metros quadrados de área construída, ela possui espaço de terreno na frente do imóvel, como você pode observar nas imagens, até foi colocado vidro para engrandecer essa questão do jardim, para deixar mais bonito aquela presença, né, em questão do imóvel, ficar mais aconchegante, calçada todo conforme o padrão exigido pela prefeitura, nova, já com piso tátil, já é um imóvel muito bonito, né? A região aqui tem vários imóveis em construção, até você vai observar nas imagens um pouco de tijolo, o pessoal fazendo, tem alguns lotes ainda para vender. Nós estamos aqui no Santa Regina, um lugar que está sendo várias obras, várias construções novas, né? E essa casa aqui é um exemplo disso. É um imóvel muito bonito, que vale a pena você vir conhecer. Ela foi também estudada, a forma da divisão dela para ser bem aproveitada. Os quartos dele tem 2,70 por 13 de tamanho, são muito bons, são 2 quartos e um banheiro, a sala e a cozinha, né? É um meio ambiente em L, né? Mais a garagem, e você tem uma área de serviço ainda também. Foi passada uma passagem lateral após a cozinha, ali você tem uma passagem onde tem a área de serviço, tem a passagem para os fundos, onde tem um espaço amplo, onde você pode fazer
ou uma edícula, ou um terceiro quarto, né? Foi deixada à espera também para essa edícula, o banheiro lá de trás, ou se quiser fazer uma suíte nesses 2 quartos, no segundo, né? Então a espera do esgoto ela já está lá, você não precisa quebrar piso, nada, você vem e chega, puxa, aumentou a família, né? Você é um casal novo, comprou um imóvel, aumentou a família, você não precisa se mudar. Você tem como fazer um terceiro quarto, a estrutura dela foi muito bem feita para você só poder fazer essa segundo ou esse outro cômodo, né? Ou até a própria edícula. Foi feito já altos muros na parte de trás, você pode observar até o capricho que foi feito, os muros externos aqui também, já foi todo texturado, né? Foi feito todo o acabamento aí na casa para você não ter problemas com infiltração. Tem a laje ainda em cima, além do próprio telhado, né? E foi feito um pé direito alto, todo tijolo deitado a casa. Então foi muito bem cuidado, não foi poupado muitas despesas nesse imóvel em questão de valor de venda. E é uma casa muito interessante, ela está no site também da J. Louça e também ela está no site da Rede de Imóveis, está sendo anunciada para 22 corretores, né? E por isso está gerando uma visitação em massa. Corra na J. Louça, marque uma visita, conheça esse imóvel por dentro, garanto que você não vai se arrepender. E tem mais um detalhe muito interessante nesse imóvel. No site você pode observar essas imagens que estou lhe falando. Tem imóveis planejados, foi feita uma parceria, né, com uma empresa de imóveis planejados. Se você quiser, por 223 mil, você consegue a casa toda mobiliada, com móveis planejados, móveis sob medida. Os quartos, a cozinha, muito bonito com a cozinha, na sugestão que a loja deu. Você já pode financiar tudo, a casa mobiliada por 223 mil reais. Então corra na J. Louça Imobiliária e veja essa excelente opção que está entrando para venda, né? Como falei, ela já está aí um período de perto de um mês em divulgação, está com bastante procura, né? Já teve vários cadastros que foram para o banco, acabou não passando, então você vai ver, ela é para ser tudo. Então corra na J. Louça Imobiliária e adquira um excelente imóvel, está disponível na J. Louça. Aqui tem J. Louça. Essa semana estamos conversando aqui com a doutora Miriam, né, falando sobre previdência. Então, se vocês perderam o primeiro bloco, não se preocupe. O programa repete durante toda a semana, o programa vai estar na internet, Facebook, Instagram. Muito interessante a explicação que a doutora deu aqui. Eu tinha contas aqui que ela explicou aqui que eu não entendi, agora eu entendi. Então, muito bom. Então, conta para os teus amigos, para os teus vizinhos, tudo. Então, empreste sempre o brinco também. Consulte profissionais habilitados, às vezes está meio nervoso. Poxa, eu vou perder isso, perder aquilo. Primeiro consulte, veja quem entende para você ter o passo seguinte e fazer as coisas certas. Doutora, assim, a gente é muito blá 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 e boato, e um fala uma coisa, fala outra, deixa a gente meio, né, que nem eu tô com 63, tô lidando lá com o meu contador, fazendo contador, daí ele fala, vai acabar isso? Ah, vai acabar aquilo, né? Ele tá com, eu digo, pô, cara, o que você fez com meus papéis lá, né? Porque ele que tá com os papéis da gente, daí, e não fui lá perguntar pra doutora Miriam, mas assim, eles falam muito, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a reforma faz isso. Então eu queria que a doutora desse uma pincelada pra gente de acontecer isso e de repente assim, como que a doutora tá vendo as alterações, né? Certo. Se a doutora gostou disso, se a doutora gosta ou entende que vai ser bom. Tá. Então, como eu digo sempre, né? Pra gente poder opinar sobre reforma, sobre o que está sendo alterado, a gente precisa entender como que é. Né? Não vou nem dizer como é que era, porque é como é ainda, né? Porque a reforma não foi aprovada. Então, veja, nós temos 3 tipos de aposentadorias programáveis, que são aquelas que qualquer, né, o que o cidadão se programa a se aposentar. Nós temos a aposentadoria por idade, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição e nós temos a aposentadoria especial. Num próximo momento, Lúcio, se você quiser, né, e eu me sentirei muito lisonjeada, nós podemos falar desses outros tipos de aposentadoria. Hoje vamos falar um pouquinho, então, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a tua expectativa, é a tua vontade de se aposentar, porque entre as 3 aposentadorias, aquele que não exerce uma atividade especial, que é insalubre, perigosa e tal, vai se encaixar, só tem direito a essas 2 aposentadorias, ou aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. E entre essas 2, né, atualmente, a mais vantajosa é a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, Lúcio, é só para você entender um pouco melhor, a gente que estuda assim nos manuais, né, tem manuais que variam, assim, tem diferença entre países, mas só para você entender. Nos modelos que nós temos hoje aqui no Brasil, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela existe somente em outros 5 países do mundo, Lúcio, que infelizmente não são, assim, países que eu, como brasileira, gostaria de me espelhar, né? São países Irã,
Iraque, Equador, Belize e Brasil. Somente nestes 5 países. E vou confessar para você que não sei se foi alterado nesses países, então, mas no meu último estudo, né, os manuais trazem isso, não fui atrás para saber se de fato, né, existem outros países, mas eu confio nos nossos doutrinadores, nos estudiosos de direito previdenciário, que dizem que são nesses 5 países que existe a aposentadoria por tempo de contribuição. Por que ela vem sendo criticada há muito tempo por vários governos e por que na reforma proposta agora ela vai ser extinta? Por quê, Luz? A gente sempre tem que pensar o porquê. Essa aposentadoria é aquela que eu falei no primeiro bloco, que a pessoa tem direito a se aposentar com 49, 50, 51 anos, consideravelmente jovem. Uma aposentadoria que eles chamam uma aposentadoria precoce. Porque esse modelo de aposentadoria, ele não leva em consideração a idade que o segurado tem no momento em que ele vai requerer a aposentadoria. Leva apenas em consideração o tempo de contribuição vertido para o sistema. Homem, 35 anos e mulher, 30 anos. Então, toda pessoa que preencheu este requisito, que é um só, 35 anos para homem, 30 para mulher, hoje, e até que seja aprovada a reforma, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente da idade. Aí você vai dizer, mas quem se aposenta jovem se aposenta com salário baixo. Isso é verdade, porque lá em 99 o governo já tentou induzir a população a pedir a aposentadoria mais tarde, incluindo, né, no cálculo dessa aposentadoria o famigerado fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? Polêmico, né? Terrível, que ninguém quer passar pelo fator previdenciário. O fator previdenciário nada mais é do que uma fórmula matemática que leva em consideração a tua idade atual no momento de pedir a aposentadoria, o tempo de contribuição em que você fez e a expectativa de vida trazida pelo IBGE para aquele ano em que você está pleiteando a aposentadoria. Coloca tudo isso numa fórmula matemática e basicamente se der acima de 1, a tua aposentadoria, o valor vai subir. Se der abaixo de 1, vai diminuir. Quando que dá acima e quando que dá abaixo? Se você for muito jovem, vai dar baixo. Quanto mais velho você for, a tendência é que o fator previdenciário venha a lhe ajudar. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário existe apenas para beneficiar, só se for para subir a aposentadoria, o valor que ele vai receber. Na aposentadoria por tempo de contribuição, ela é obrigatória e ela vai incidir sempre quando o segurado seja jovem. Em 2015, também numa segunda tentativa do governo induzir as pessoas a se aposentarem um pouco mais tarde, criou-se a fórmula pontos, que no momento que foi criada exigia-se 95 para homem e 85 para mulher. Isso foi até dia 31 de dezembro de 2018. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, os pontos 96 para homem e 86 para mulher. O que é essa fórmula pontos? Soma-se o tempo de contribuição mais a idade e tem que dar 96. E o tempo de contribuição de um homem, 35 anos. Somado à sua idade, tem que dar 96. O número seria 61. Então, todas aquelas pessoas, homens que tenham 65 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, implementam a fórmula pontos, chegam aos 96. Da mesma forma, a mulher, 30 anos de contribuição, mais 56 anos de idade, atinge 86, completa a fórmula pontos. O que a fórmula pontos vem beneficiar? Vem beneficiar que se a pessoa preencheu essa fórmula pontos, não há incidência do fator previdenciário e se aposenta com 100% da sua renda mensal inicial, né? Que é feito um cálculo dos 80 maiores salários e é feito este cálculo e ela se aposenta com 100%. Então, a fórmula pontos foi uma forma do governo induzir, mais uma vez, o segurado a esperar completar uma idade mínima, porque esta aposentadoria não requer idade mínima. E é justamente por isso que ela é criticada e que nos moldes que foi proposta a reforma hoje, do jeito que está tramitando no Congresso, ela vai ser extinta. Por que ela vai ser extinta? Porque não vai existir mais uma aposentadoria que não leve em consideração uma idade mínima. Vai existir uma idade mínima, sim, que pode ser 60, 62, 65, que isso numa próxima conversa a gente pode falar mais especificamente. Hoje é mais ou menos para a gente ter uma base, né, uma ideia de como que vai ficar essa situação. Então, veja, nos países desenvolvidos, nos países europeus, todas as aposentadorias levam em consideração os dois requisitos: idade mínima mais tempo de contribuição.
justamente para fechar aquela conta que eu expliquei para você. Para né? não faltar o dinheiro. Para não faltar o dinheiro. Porque, veja, na Constituição Federal, no artigo 194, lá um dos princípios, né, na verdade não é no artigo 194, no caput do artigo 201, o conceito de previdência social diz que nós temos que manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, nós precisamos encontrar uma fórmula, seja através de uma reforma, seja através, né, de mudança, de alguma mudança que tem que haver, infelizmente, para manter esse sistema, para que nós possamos garantir não só o equilíbrio de hoje, que nós sabemos que não está equilibrado, que já estamos em déficit, né, nesse sentido, porque as contas não fecham. Digamos assim, se fosse só o dinheiro da Previdência, daria para pagar todos os benefícios? Não. Por isso que a União tem que, né, o governo federal tem que colocar dinheiro, e aí o discurso, né, daqueles que são defensores da reforma, porque é dinheiro que está tirando da saúde, né, da educação e sendo vertido na Previdência. Claro que nós não podemos deixar os nossos idosos, né, as pessoas que mais precisam, desamparadas. Por isso, né, que a gente tem que pensar para garantir o que é esse equilíbrio financeiro atuarial. O equilíbrio financeiro é o hoje, né? E o equilíbrio financeiro atuarial é o que está para as próximas gerações. Então, nós não podemos, Lúcio, pensar apenas egoisticamente no nosso benefício, né? Mas nós temos que pensar de que as nossas futuras gerações também vão depender, também vão necessitar dessa proteção social, e nós precisamos manter isso que está na nossa Constituição Federal, de alguma forma. Não, você vê, doutor, como ela é empolgante, porque assim, a Previdência ela mexe com eu sou super todos, empolgada. Né? Não, mexe com todos nós. Todos vão ser afetados. Todo mundo fica preocupado lá na frente, e gostei da tua colocação. A gente fica pensando na gente, né? Eu quero, quanto mais eu puder pegar, melhor e tal. Mais jovem e mais dinheiro a gente quer. Pra gente também não ficar sem nada. Exatamente. E assim, pra gente fechar, e lógico, já quero deixar o programa à disposição, porque eu gostei aqui, vou ter que trazer prazer. Você aqui pra explicar mais pra gente. Assim, numa geral, sobre a reforma, como você tá vendo isso, assim, né? Seja a favor ou contra, mas assim, os pontos, como eles estão colocados, assim, num entendimento geral, que tem que ser feito, a gente sabe entender o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Qual é assim, a opinião da doutora na questão de bom ou ruim, ou a favor ou contra? Como é que a doutora está vendo isso, né? Para depois nós trazer essas outras informações em outras entrevistas que eu gostaria de ter com a doutora. Perfeito, Lúcio. Então, veja, inicialmente, o que está sendo dito, né? E o pouco que a gente tem estudado, porque é tudo muito recente, né? Então a gente tá, eu como professora, a gente tem que, e a gente tem que estudar bastante, né? Todos os dias. Então, mesmo a gente lidando com isso na prática, né? Porque eu tenho escritório de advocacia previdenciário, atendo aqui toda a região, e também, sendo professora que obriga a gente a manter, né, atualizado, esse é um tema que a gente tem que sempre estar estudando, né? Então, por isso que eu digo a você, né, com um pouco que a gente estudou, com um pouco que a gente entende, e o que a gente se propõe é continuar estudando e continuar, né, se aperfeiçoando neste sentido, porque até foi essa a ideia, né, que eu tive quando eu fui para fora fazer o doutorado e voltei. Muitas pessoas me criticaram, dizendo, mas você fez doutorado, você tinha que ir para São Paulo, para as grandes capitais. Eu disse, não, minha gente. Todas nós que temos a oportunidade de ir para fora e conseguir melhorar um pouquinho, se temos a oportunidade de voltar e melhorar o nosso entorno, né? Igual você falou, minha família está no Pinhão, eu sou daqui do Guarapuava, também atendo Candói, Prudentópolis. Então, assim, eu sou muito feliz com isso, né? De poder estar contribuindo para o meu entorno. Mas veja, pelo que tem se falado da reforma, todas as pessoas que têm menos de 50 anos vão ser atingidas em cheio com a reforma da Previdência. Isso sem falar das pessoas que estão entrando agora, né, que estão começando agora a sua vida, efetivamente, né, sua vida laboral. Mas veja, ser contra ou a favor, isso nós teríamos que pegar ponto por ponto, porque eu, né, como eu disse para você, não sou defensora da reforma da Previdência, não venho aqui dizer tem que fazer a reforma, também não venho dizer, não tem que fazer, porque eu acho assim que nós temos que ter uma maturidade e começar a entender que nos moldes que foi criada a legislação em 1991, ela não consegue se adequar à nossa realidade hoje de 2019, porque, né, a função, né, uma das funções do legislador e da nossa legislação é acompanhar os avanços da modernidade, é acompanhar a evolução da sociedade. Então, nós não podemos, em 2019, querer que permaneça uma lei de 1991. Então, é inevitável que algumas alterações devem ser provocadas na lei como ela está hoje. Mas
não posso concordar, né, com alguns aspectos da reforma que, infelizmente, vêm a prejudicar aqueles que, na minha opinião, são as pessoas que mais necessitam, né? Que são as pessoas que têm aí um benefício do LOAS, o segurado especial, que é aquele, o produtor rural, que está na zona rural, que nós temos que ter uma fórmula de manter o nosso trabalhador na zona rural, porque nós precisamos dele. Então, essas pessoas deveriam ser as últimas a ser afetadas com a reforma, e não já de imediato. Mas, por exemplo, Lúcio, não sou de todo contrário à existência de uma idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição, porque, veja, eu ainda estou um pouquinho longe de me aposentar, já sou velhinha, mas não tanto, mas pretendo trabalhar até quando eu tiver força, eu adoro trabalhar, né? E eu vou trabalhar até quando puder. Sempre na medida do possível, que a gente também consiga ter uma qualidade de vida, consiga aproveitar a vida e tudo mais, né? Ter tempo para a família e tudo mais. Mas, hoje em dia, as pessoas se aposentam precocemente, com 49, 50, 51, e você acha que a pessoa para? Ela não para de trabalhar, ela continua trabalhando. Então, veja, se você continua trabalhando, para você não vai mudar a situação, né? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar para você. Quero agradecer, mais uma vez, a sua gentileza de me convidar, né? Agradecer a você, telespectador, que nos ouviu gentilmente, né? E me coloco à disposição, né? Não só sua, mas também dos telespectadores, que achem aí os nossos contatos nas redes sociais e o que for preciso, o que a gente puder ajudar. E aí, não posso esquecer de mandar um beijo para os meus alunos. Com certeza. Para todos os meus alunos presenciais e também aqueles que me veem no YouTube, né? Que a gente também grava aulas num canal lá em Curitiba também de Direito Previdenciário. E já temos aí algumas aulas gravadas de Direito Previdenciário para você ver, Lúcio, que eu amo de paixão esse tema, né? Alguns colegas meus lá da Campo Real dizem, ai, como é que você pode gostar de previdenciário? Digo, gente, eu amo. É muito gostoso. Quando você começa a entender um pouco e a estudar, é muito, assim, instigante, né? Então, agradeço. Muito obrigada mesmo. É isso aí. E eu, né, desejo lá que a doutora, né, Deus ilumine lá o dia a dia da doutora, obrigada. o trabalho da doutora. Não deixe de ser um negócio muito interessante. Quando você tem sucesso numa aposentadoria, aquela pessoa nunca esquece da doutora. Porque, nunca, é muito satisfatório. Vida, deu certo, conseguiu, então não deixa de ser uma coisa legal nem interessante. Me permita, Lúcio, eu digo que é o melhor cliente que a gente pode ter, né? Conseguir a aposentadoria de uma pessoa, para mim, assim, é algo muito satisfatório. Eu lembro que antes de eu ir para a Espanha, as pessoas que eu aposentei no Pinhão, elas iam domingo na minha casa, né? E diziam, doutora Miriam, volte que eu quero que a senhora me aposente, porque a senhora aposentou fulano. Então, a gente, como o senhor falou, a gente fica guardado na memória das pessoas. E essas pessoas, eu tenho certeza que uma Ave Maria já rezam pela gente, que é o que a gente precisa de proteção de Deus. Isso é verdade. Sucesso. Muito obrigada, doutor. Até mais. Então, falamos essa semana com a doutora Miriam, né? Sobre a Previdência, muito legal, e com certeza ela vai estar aqui conosco em outras vezes. Muito obrigado. Credibilidade, qualidade, competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária.